estar falando aqui um pouco a respeito do meu projeto de TCC, né, do curso de Direito, que agora eu estou concluindo finalmente essa etapa aí da minha vida, concluindo esse curso. E meu trabalho de TCC foi sobre a aplicação da inteligência artificial no julgamento de processos. O título é Juízes Artificiais. E qual seria o intuito desse trabalho, né? A escolha desse tema foi pensando, porque como eu sou uma pessoa da área de tecnologia, de software, de computação, a gente vê bastante, eu tenho bastante contato com a evolução da informática, da tecnologia, né, no dia a dia, durante o meu trabalho mesmo. É uma área que está constantemente em evolução, constantemente se desenvolvendo. E dentro dessa área, um dos temas que tem chamado bastante atenção atualmente é a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial ela não é um tema novo, ela é um tema que já existe aí desde a década de 60, mas ela sempre foi muito mais teórica do que prática, né? Isso, ela sempre permeava muito o meio acadêmico, mas a gente via pouca coisa em relação à prática. Isso se dava principalmente porque a forma como a inteligência artificial ela é proposta, né, ela foi desenvolvida, ela exige um poder computacional muito grande. Ela exige vamos falar assim, exige um avanço tecnológico para ela poder de fato conseguir se tornar uma coisa mais prática na vida das pessoas. Então, de uns tempos para cá, com a evolução computacional, com a evolução dos computadores, ela começou a acontecer de fato. A inteligência artificial começou a sair da área teórica, acadêmica, e começou realmente a alcançar, a galgar o mundo comercial, vamos assim falar, né? E visto isso, ela passou a fazer parte de diversas áreas, das mais diversas, diferentes ciências, né, que a gente tem por aí. E aí, um dos grandes pontos, uma das grandes áreas também que ela começou a influenciar é a questão do direito. Então, pensando nisso, pela importância, né, pela essa relevância, eu decidi criar esse trabalho exatamente nessa área, né? E quais são os pontos que eu considero relevante para ter trazido esse tema para o meu trabalho? A gente tem hoje uma evolução e um crescimento do uso da inteligência artificial em diversas áreas, né, que afetam diretamente a sociedade. Cada vez ela está mais presente, a tecnologia como um todo e a inteligência artificial também está mais presente no dia a dia das pessoas, às vezes de maneira até invisível, vamos falar assim, para as pessoas. A utilização da IA dentro do direito, ela vem acontecendo em diversos países do globo, né, visando aí principalmente a automação das atividades jurídicas. A expansão da utilização de ferramentas de IA dentro do direito, na tentativa de acelerar o julgamento de processos, né. Crescente utilização da inteligência artificial em países da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, Japão, entre outros, para realizar o julgamento de processos reais. O que a gente vem vendo dentro desse mundo é que a cada vez quanto mais tempo passa, mais ferramentas de inteligência artificial estão sendo desenvolvidas e utilizadas dentro do meio jurídico. A princípio, ela começou a ser utilizada mais como uma ferramenta de catalogação de processos, né? A gente tem softwares antigos aí, como o Jurissíntese e outros, que no começo eles serviam para criar modelos de petição, esse tipo de coisa, e ela foi evoluindo com o tempo. Hoje em dia você tem sistemas que auxiliam o advogado na catalogação de processos mesmo, na indicação de temas, de questão de relevância, e principalmente agora na questão do meio jurídico, do judicial, né, onde você tem realmente sistemas de inteligência artificial, sistemas automatizados que vão dar insights de resultados de processos, que vão disponibilizar aí informações para, em alguns casos, ajudar os juízes nas suas decisões e, para outros casos, efetuar um julgamento completamente autônomo
dos processos em questão. Então, baseado nessa importância, né, nessa relevância desse tema, foi o motivo pelo qual eu decidi trazer isso como meu trabalho de TCC. Né? Então, assim, tem a relevância do tema, e qual seria o objetivo, então, desse trabalho? O que a gente vai discutir aqui? Eu queria debater se a IA, se a inteligência artificial, ela pode vir ou não a substituir um juiz no julgamento de um caso real. Né? Para ser um tema mais amplo, seria não só a questão do juiz, mas também a questão do advogado. Né? A IA poderia substituir um advogado, poderia substituir uma parte, né? um advogado no processo, ou o juiz no processo. Ela poderia ser totalmente autônoma nesse ponto. Seria possível que o sistema de inteligência artificial realizasse um julgamento, né, de um determinado processo, condenando uma pessoa à prisão? Quais seriam as implicações éticas em relação a isso? Né? Você ser julgado por uma máquina, condenado por uma máquina, sem intervenção do ser humano. Como que a gente entende o pensamento de um sistema de IA nesse contexto? Por exemplo, um sistema desse tipo, autônomo, ele vai condenar uma pessoa. Como que a gente consegue entender o caminho, vamos falar assim, a linha de raciocínio que ele utilizaria para condenar uma pessoa, para falar assim, não, essa pessoa é culpada ou inocente, né? A sociedade confiaria no resultado de um julgamento realizado por um sistema autônomo de inteligência artificial? Existe uma empatia aí na questão do homem-máquina, né? Como que seria a visão da sociedade a partir do momento que eu tenho um julgamento realizado só por máquinas? Será que ela seria um resultado confiável? Seria uma forma normal de se ver isso pela sociedade? E um julgamento realizado pela inteligência artificial, ele poderia cometer alguma forma de discriminação na obtenção de resultado? Porque a gente busca aqui, a gente pensa, né, pelo menos que utilizando-se de máquinas autônomas, a gente estaria fazendo um julgamento mais imparcial, né? É lógico que todo julgamento tem que ser imparcial, mas a gente sabe, utilizando aí de dados históricos, de que muitos julgamentos não são parciais. A gente pegar assim, evolução histórica, dados históricos, a gente vê muito problema de discriminação, seja discriminação racial, né, seja discriminação de gênero, mas assim, sempre existiu alguma forma de discriminação, querendo ou não, acontecendo em julgamentos na sociedade. E com a máquina isso não aconteceria? Será que a máquina conseguiria produzir um julgamento completamente imparcial, ou ela poderia realmente ainda assim ser influenciada por algum parâmetro, alguma questão que faria ela cometer as mesmas discriminações que a gente já viu acontecendo no decorrer da história, né? Então, assim, o objetivo desse trabalho é tentar responder a maior quantidade de perguntas possíveis em relação a esses tópicos, né? E para isso, bom, eu vou começar com uma pequena introdução à questão da inteligência artificial, né, somente para nos situarmos assim, com o que seria a inteligência artificial, como que ela evoluiu e como as coisas chegaram até aqui, né. A inteligência artificial, como eu já disse, ela não é nova, ela já vem aí desde a década de 60, mas por questões computacionais, por questões técnicas, ela estava meio limitada ao mundo acadêmico. Então, assim, à medida que foram se desenvolvendo novos computadores, novos algoritmos, vamos falar assim, sistemas criados por empresas que foram aproveitando os recursos computacionais existentes, né, a gente começa a ter uma evolução, primeiramente da análise de dados em grande escala, que é o que hoje é conhecido como Big Data, né, que seria você conseguir analisar uma grande quantidade de informações aí, num tempo razoavelmente pequeno. E a questão da ciência de dados, a área de ciência de dados, que também é uma área de você, a partir do momento que você armazena uma grande quantidade de dados, você consegue extrair conhecimento desses dados e produzir estatísticas, né, em cima desses dados. E aí, então, a gente chega na evolução da inteligência artificial com duas áreas, que são as áreas que estão, nesse momento, mais brilhando mais, vamos falar assim, são as áreas que estão mais em voga no momento,
que é o aprendizado de máquina, e o processamento de linguagem natural. Falando um pouquinho sobre o Big Data, né, é um termo que trata sobre grandes conjuntos de dados que precisam ser processados e armazenados, né, o conceito dos 3 Vs, seria velocidade, volume e variedade. Eu tenho uma grande quantidade de dados chegando a todo momento, por exemplo, se a gente vai analisar uma mídia social, um Facebook, um Instagram, alguma coisa, você tem informação ali chegando o tempo inteiro, milhares de comentários, milhares de posts, milhares de informações chegando o tempo inteiro. E se eu quero realmente extrair conhecimento dessas informações, extrair informação, eu tenho que conseguir abstrair, conseguir armazenar essas informações que são de diferente, possui uma variedade grande, porque eu tenho texto, eu tenho imagens, eu tenho vídeos, eu tenho diferentes formas de conteúdo, e elas chegam numa velocidade constante, né? Então, o Big Data seria essa questão de eu conseguir armazenar essas informações que chegam constantemente, que no final das contas vão gerar uma quantidade gigantesca de informação e com uma grande variedade de conteúdo, né? Aliado à Big Data, então, se a gente falar só a Big Data por si só, ela não leva a gente muito longe, né? A gente tem a Big Data como assim a capacidade de você armazenar essas informações, mas a partir do momento que você tem essas informações armazenadas, eu preciso saber agora o que eu faço com elas, né? Como que eu extraio conteúdo, como que eu extraio conhecimento dessas informações que eu tenho armazenado? Aí que entra o campo da ciência de dados, que é um campo interdisciplinar, que ele vai envolver métodos científicos e matemáticos, processos e extração de conhecimento, além de insights de dados provenientes de diversas fontes, estruturadas ou não. A partir do momento que eu tenho meus dados então armazenados, grande quantidade de dados, eu vou começar a analisar esses dados. E para analisar esses dados, eu utilizo de modelos matemáticos, né, científicos, estatísticos, para conseguir retirar métricas dessas informações e utilizar elas da forma como eu preciso, ou como as empresas precisam, como as empresas querem. Então, a partir do momento que eu tenho os dados armazenados e eu tenho uma forma de extrair conhecimento desses dados, extrair modelos, né, desses dados, eu posso então entrar no que a gente chama de aprendizado de máquina. Que o aprendizado de máquina seria justamente a criação de modelos matemáticos para ensinar sistemas de computador a realizar tarefas específicas, se baseando apenas em inferências e detecção de padrões. O aprendizado de máquina também ele envolve uma etapa de treinamento, de verificação, né? Então, eu tenho os dados armazenados, agora eu vou fazer um filtro sobre esses dados, vou extrair conhecimento desses dados, e a partir daí eu utilizo modelos matemáticos para, baseado nos dados que eu recebi, eu prever comportamentos futuros do que pode ocorrer baseado no meu conjunto de informações recebidas, né? E aí, analisando esse conjunto de informações e retirando métricas disso, eu posso fazer inferências e posso detectar padrões, né? Eu tenho, por exemplo, exemplos de utilização aí, filtros de e-mail, reconhecimento de imagens, detecção de obstáculos na pista para um sistema de direção autônomo, por exemplo. É o caso do reconhecimento de imagens, por exemplo. Eu tenho sistemas de aprendizado de máquina, que elas vão analisar diversas imagens e me falar, eu quero saber se uma determinada imagem é de um cachorro ou de um gato, por exemplo. Então eu pego e forneço por sistema milhares e milhares de fotos de cachorro e gato, de cachorro e gato. E eu vou treinar esse sistema para ele me identificar se essa imagem... Quando eu forneço para ele uma imagem de cachorro, eu falo para ele que é uma imagem de cachorro. Forneço uma imagem de gato, eu falo para ele que é uma imagem de gato. E ele vai armazenando essas informações. E para cada imagem que ele armazena, ele tem um modelo matemático que ele utiliza, que passa por todas as imagens para ele detectar padrões, nesse caso. Então, depois que eu forneço uma quantidade suficiente de imagens para ele, eu posso começar a fornecer imagens que ele nunca viu antes e perguntar se é cachorro ou se é gato. E ele vai conseguir me responder se é cachorro ou se é gato, simplesmente baseado no que ele já tinha de informação, que ele foi classificando e criando padrões, e através dessa detecção de padrões ele vai conseguir me fornecer de forma bem precisa, né, hoje em dia com uma precisão de 98%, 99%, se uma imagem é de um cachorro ou de gato. Independente se a imagem mostra só um pedaço do animal, se a imagem mostra o animal inteiro, de ponta cabeça, no meio de outros animais, etc.
Então, é uma forma bem interessante de você conseguir extrair conhecimento, né? E padrões de imagens aí a gente tem detecção de doenças, né, entre outras coisas. Carros autônomos a gente vê a questão dos veículos agora como os carros da Tesla, por exemplo, que eles vêm alcançando um nível de direção autônoma muito grande, né? Entre outras formas de utilização que temos aí, desde das simples até as mais complexas. A questão do processamento de linguagem natural é uma outra área que também, junto com a aprendizagem de máquina, é uma outra área que está bem recente, assim, bem presente no momento, né? Porque não basta você ter um sistema de inteligência artificial capaz de extrair informações, armazenar informações, fornecer previsões, etc. Você tem que ter uma forma desse sistema conseguir se comunicar com o ser humano, né? Porque senão ele vai ficar restrito somente ao meio mais técnico. E se a gente quer um sistema de inteligência artificial que possa ser usado, por exemplo, no meio jurídico, a gente precisa de ferramentas que possibilitem esse sistema se comunicar com as pessoas de uma forma natural. E aí que entra o processamento de linguagem natural, né? Que é a geração e compreensão automática da linguagem humana. Você vai ter a linguagem humana, seja qualquer linguagem, português, inglês, etc., traduzida para a máquina, para ela, tanto na parte de entrada, para ela detectar padrões, fazer o processamento, quanto para a parte de resposta da máquina para o ser humano. E aí ela entra a parte de escrita, né, a parte de processamento de speech, que a gente chama da linguagem mesmo falada, e depois o processamento da resposta, né, do texto gerado. Isso é uma coisa também que a gente vê bastante por aí. A gente tem hoje em dia as ferramentas, os assistentes virtuais, né? Você tem Alexa, não sei se vocês conhecem Alexa, Google Home, o próprio Siri, né, do iPhone, são formas de você interagir com a máquina utilizando linguagem natural. Por trás de todo esse processo existe uma camada de inteligência artificial aí entendendo, traduzindo essas palavras que são geradas para uma linguagem específica de máquina, um significado, e depois produzindo a resposta também para o ser humano. A gente tem os exemplos de utilização, né, como o reconhecimento de fala, de áudio, ou tradução de linguagem mesmo, como o Google Tradutor, que é uma ferramenta do tipo que você traduz aí de qualquer língua para qualquer língua hoje em dia, com uma precisão até relativamente muito boa, dependendo da linguagem, né? Antigamente não era tão boa, mas a partir do momento que eles começaram a colocar muito mais inteligência artificial, aprendizado de máquina no Google Tradutor, ele começou a ficar muito mais potente, muito mais poderoso. Especialmente para traduzir línguas, por exemplo, de japonês, chinês, árabe, ele ficou muito poderoso. Bom, então, a gente falou sobre aprendizado de máquina, sobre processamento de linguagem natural, e agora a gente, aprofundando um pouco mais, a gente tem o conceito de Deep Learning, que seria uma área aí dentro da aprendizagem de máquina, que é a utilização de redes neurais para a detecção de padrões. Aí, redes neurais já entra num conceito, a gente vai ver, eu tenho um slide mais para frente para falar disso, mas é só assim, só para dar uma pincelada, a gente já entra num conceito de a imitação do cérebro humano, né? O sistema de redes neurais, a forma de criação de conteúdo baseado em redes neurais, ela foi pensada numa mimificação, né, numa imitação aí do comportamento do cérebro humano, né, a forma como os neurônios se comunicam com outros neurônios para detectar e produzir padrões, né. Nós somos seres humanos, nós somos muito bons em detectar padrões. Tanto é que se a gente for para ver uma imagem, saber se é uma pessoa, se é um animal, etc., nosso cérebro é especializado em detectar padrões, né? Então, esse ponto das redes neurais, ele vem tentar mimificar esse comportamento do cérebro humano. A gente tem exemplos de utilização aí dessa ferramenta
É a visão computacional, que também tem a ver com imagens, né, produção de imagens, captação de padrões em imagens, processamento de linguagem natural, como já havia dito, reconhecimento de áudio, tradução de linguagem, bioinformática. É assim, no geral, quando você pega a área de aprendizado de máquina e linguagem natural, o funcionamento interno delas seria baseado em deep learning. Aqui é só um slide para representar mais ou menos como que seria essa questão, né, de uma rede neural. Eu tenho parâmetros de entrada, x1, x2, x3, que são características. Por exemplo, se eu estou analisando uma foto, uma imagem de um animal, são as características do animal, né, características que eu posso colocar quantas características eu quiser para treinar esse modelo de rede. Aí eu tenho neurônios internos, que são representados por azuis, que vão fazer as conexões, e no final ele vai me produzir uma ou mais respostas, né? Aí, à medida que eu vou treinando o sistema, fornecendo dados para ele, ele vai fazendo algumas dessas ligações, ele vai deixando intacta, outras ligações ele vai removendo, como no caso dos neurônios do ser humano também, né? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, nós vamos criando conexões, e essas conexões específicas nos levam a um determinado resultado. Mesma coisa aqui. A princípio, eu não tenho conhecimento nenhum. A partir do momento que eu vou recebendo inputs de informação, eu vou criando conexões. Outras conexões aqui vão sendo removidas porque não me interessam para determinado resultado. E ele vai conseguir chegar, por exemplo, analisando uma imagem de um cachorro, ele vai conseguir ver todos os inputs de característica com as determinadas conexões que ele aprendeu e chegar no resultado para me falar que aquilo é um cachorro. Se eu entrar os mesmos inputs aqui, mas que represente um gato, ele vai seguir outro caminho com outras conexões que ele aprendeu para chegar num outro input aqui e me falar que ele é um gato e não é um cachorro. Mais ou menos a mesma forma de detecção de padrões que a gente possui. Muito bem. Então, feita essa introdução a respeito da tecnologia, né, da evolução da inteligência artificial e dos principais pontos da inteligência artificial hoje que a gente tem disponível para se utilizar nos diversos meios, né, nas diversas áreas da sociedade. Então, como que essa tecnologia agora ela vai ser aplicada ao direito? Como que é a relação entre a tecnologia e o direito? Antes de eu continuar, tá tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que tá ótimo, você pode prosseguir. Tá indo muito bem, Rodrigo. Excelente. Tá, Agora, se o então pessoal vamos. tiver pergunta, podem Se aproveitar, né? O momento. quiser interromper, quiser perguntar alguma coisa, assim, porque depois às vezes a gente chega lá na frente, aí é alguma pergunta relacionada a algum tópico, né, específico aqui, aí a pessoa às vezes até esquece. Só falar, tá? Bom, então vamos lá, continuando. Então, qual que é a relação, né, do direito com a tecnologia? A gente sabe que as mudanças provocadas pela tecnologia, elas revelam novas necessidades e novos padrões de comportamentos humanos, fazendo com que as leis precisem evoluir para acompanhar as mudanças provocadas pelas novas tecnologias, né? Existe uma relação bilateral entre direito e tecnologia, porque eu tenho a tecnologia evoluindo e provocando mudanças no direito, provocando novas formas de se ver a relação do direito, né, com as pessoas, com o convívio social, e ao mesmo tempo eu tenho a necessidade do direito regulamentar essa nova tecnologia. Então é uma relação meio bilateral, né? Eu tenho exemplos dessa tecnologia aplicada ao direito. Processos administrativos e judiciais eletrônicos, né? À medida que a tecnologia foi evoluindo, aí agora a gente tem a possibilidade de ter processos eletrônicos. A gente já tem citações via e-mail, nós temos oitiva de testemunhas por videoconferência, perícias realizadas através de análise de dados, utilizando aí muito bem a questão do Big Data e das ciências de dados, detecção de suspeitos fugitivos através de visão computacional. Você tem em alguns países câmeras de vigilância em aeroportos, em lugares estratégicos, que elas conseguem ali identificar por detecção de padrão um suspeito ou um criminoso procurado, né?
é a própria utilização da inteligência artificial na análise de processo, que é o principal tema aqui do nosso trabalho. E a introdução da tecnologia dentro do direito, né, com a evolução da tecnologia, conforme eu havia dito, nós vamos criando novas áreas dentro do direito, né, e as últimas áreas, as áreas mais recentes que vêm se destacando, a gente tem a legal design, ou visual law, né, jurimetria, as capacidades aí de estar extraindo dados, né, para deixar a estatística, né, no caso da geometria seria a estatística aplicada ao direito, para retirar probabilidades de informações de determinadas, vamos dizer, de determinados... São probabilidades de casos que acontecerem ou não. Né? Visual design, legal design, visual law também, a questão da união aí entre o design, a tecnologia e o direito. Nós temos resolução de disputas online, o smart contracts também, que agora, utilizando a tecnologia de blockchain, né, que é a mesma tecnologia que funciona por trás das criptomoedas, para você conseguir ter contratos auto-executáveis. Então, são diversas ferramentas novas que estão aparecendo, estão contribuindo para a mudança dentro do direito. E essa mudança, ela também exige uma contrarresposta, né, uma contrapartida do direito. As alterações trazidas pela inteligência artificial, que a gente vê acontecendo. A tecnologia, ela afeta diversos setores da sociedade, né, ela causa impacto no funcionamento do trabalho, na concepção do trabalhador. No primeiro momento, o trabalho ele é realizado pelo IA, ele engloba, ou vai englobar, serviços mais mecânicos e automatizáveis. Né? A IA ela seria mais num processo de automação, a princípio, né? Substituindo diversas atividades laborais, né, de pesquisa e coleta de dados desenvolvidos pelos profissionais de direito. A gente fala assim, no primeiro momento, que a IA ela não vem para substituir o trabalho pensador, o trabalho, né, de produzir resultados efetivos, mas sim para substituir aqueles trabalhos mais mecânicos, porque existem diversas tarefas dentro do âmbito jurídico que a gente sabe que elas são completamente mecânicas, né, e que elas tomam um tempo desnecessário dos profissionais de direito. Então, se a gente puder, a princípio, automatizar todas essas tarefas para deixar que os profissionais de direito se concentrem realmente no que é necessário, no que é mais, no que agrega mais valor, né, já é uma contribuição excelente. A gente tem também as inovações trazidas pela inteligência artificial, a gente sabe que elas vão exigir uma adaptação e especialização dos profissionais, que eles deverão expandir o conhecimento a mais áreas conexas, trazendo mudanças profundas no paradigma e na forma como o advogado realiza seu trabalho para alcançar seus objetivos. O caso, por exemplo, das tecnologias, né, das novas áreas que eu citei aqui, que estão sendo criadas pela evolução da tecnologia, elas já começam a exigir mais conhecimento específico, às vezes até um conhecimento técnico um pouco diferenciado, dos profissionais de direito. E à medida que você traz mais tecnologia, mais inovação para dentro do direito, mais esses profissionais eles vão ter que se adequar, né, que se adaptar para conseguir sair na frente, para conseguir se destacar no mercado de trabalho. Porque aquelas pessoas que não dominarem as tecnologias, elas com certeza vão acabar ficando para trás, né? A tecnologia vai ser como se fosse esse conhecimento mais tecnológico, né, vai ser um fator necessário para o profissional de direito. Aí quando a gente fala, então, da utilização, né, da inteligência artificial para produzir, para automatizar processos ou julgamentos, o trabalho do advogado em si, né, o que a gente precisa da inteligência artificial, da tecnologia, para conseguir criar um roteiro, uma sequência de passos para chegar num resultado mais efetivo. A gente tem a
aprendizagem de máquina, que é o principal campo aí da inteligência artificial hoje, aliado a técnicas de processamento de linguagem natural. A gente juntando essas duas informações, que por baixo delas a gente tem o deep learning, né, que é realmente o que vai produzir ali, a forma como o sistema vai ser treinado e vai passar a detectar padrões. Então a gente vai ter uma base para ter um conhecimento jurídico dos fatos de um processo, por exemplo, e baseado nesse conhecimento jurídico poder tomar ações prevendo um outcome, um resultado do que está acontecendo naquele processo, né? Baseado não no processo em si, mas na análise de milhares e milhares de outros processos. Porque da mesma forma como um sistema funciona para identificar se uma imagem é de um gato ou de um cachorro, ele também, para identificar um possível outcome de um processo, ele também precisa ter analisado milhares e milhares e milhares de processos para ele ter uma certa base, vamos falar assim, base inteligente para dar uma opinião sobre o assunto, né? E o que a gente tem hoje em dia é que essa combinação do aprendizado de máquina com o processamento de linguagem natural envolvendo todas as ferramentas da tecnologia atual, elas têm conseguido construir sistemas que produzem um resultado e uma previsão de julgamentos com uma eficácia de acima de 80%. A gente não está falando de julgamentos complexos, a gente vai ver mais para frente que são julgamentos, assim, a princípio, mais simples, que não envolvem muitos parâmetros de saída, vamos falar assim, mas ele já consegue resolver inúmeros casos com uma previsão de julgamento, uma previsão de resultado altamente satisfatória. Quais são as vantagens que a gente tem se a gente utilizar um sistema, né, criar um sistema de inteligência artificial e utilizar ele para tentar resolver um processo, né? A gente pode ter uma racionalização do processo de tomada de decisão e consequente redução da probabilidade de erro subjetivo acidental por juiz. Porque a partir do momento que você tem uma máquina julgando, ela tende a ser mais imparcial, né? Ela tende a não cometer erros subjetivos, vamos falar assim. Minimização da margem de discrição judicial, podendo corrigir questões sociais como racismo e discriminação. É mais ou menos o que eu já havia falado antes. Eu tenho julgamentos por máquinas, tendem a ser mais imparcial, porque uma máquina ela não conhece um gênero, ou não faria importância para ela um gênero, né, uma raça. Isso aí não faria parte dos parâmetros de entrada do processo para ela. Então, se eles não fazem parte dos parâmetros de entrada, consequentemente, eles não influenciam no resultado final. Eu tenho economia de tempo de juízes e promotores, porque eu posso ter um sistema analisando um processo em segundos, né, fornecendo resultado para os juízes em segundos, com determinadas estatísticas, determinadas informações. Eu tenho uma maior agilidade no julgamento de processo, consequentemente eu tenho uma maior agilidade, porque eu não... Hoje, se eu tenho um juiz, né, ser humano, ele vai julgar um processo, ele leva um tempo para julgar um processo, para ler tudo, para acompanhar. A partir do momento que eu tenho uma máquina realizando esse processo e fornecendo já um veredito para ele, vamos falar assim, uma resposta, a máquina faz isso em poucos segundos, então ela consegue julgar dezenas e dezenas de processos em um dia, tranquilamente. Ô, Rodrigo, só deixa eu te fazer uma pergunta, já que você abriu espaço para perguntar do nada. Esse negócio de economia de tempo, por que do promotor? Só consigo pensar que vai aumentar o serviço do promotor, porque aí a máquina vai julgar rapidinho, muitos processos, aí às vezes o promotor quer entrar com recurso. Porque, na verdade, aqui eu coloquei economia de tempo de juízes e promotores, mas a gente pode falar de uma maneira... Eu estou falando assim, de uma maneira geral, juízes, promotores, advogados, do aparelho jurídico como um todo. Ah, tá, assim, entendi. certo? Que é uma agilidade, né, na questão do andamento. Porque a partir do momento que você tem uma máquina realizando julgamentos ou realizando análise de processo, etc., você também você consegue fazer ela trabalhar dos dois lados, né?
seja do lado do advogado, seja do lado de acusação, você conseguiria agilizar esse funcionamento nas duas pontas, vamos falar assim. Talvez aqui não ficou muito claro da forma como eu coloquei no slide, né? Às vezes no trabalho lá em si ficou melhor explicado. Mas seria mais ou menos isso. Tá ótimo, entendi, tá ótimo. Obrigada. Então, assim, primeiro a gente fala das vantagens, né? Essas seriam as vantagens que a gente pode ter utilizando um sistema de inteligência artificial para fazer o papel de juiz ou de advogado, promotor, etc. Mas quais seriam os problemas, né? Por exemplo, novamente aí no ponto principal, que seria o julgamento de processo. Eu posso realmente ainda ter uma discriminação e racismo não intencional baseado em dados históricos, né? Assim como eu também posso ter uma possível indução de resultados de julgamento. Porque aí um ponto crucial é a questão de que todo sistema de inteligência artificial, nesse caso, que ele vai ser treinado para prover resultados jurídicos, né, judiciais, ele precisa de entrada de milhares e milhares de processos para ele conseguir entender, porque não basta você fornecer as regras, vamos falar assim, as leis. Além de você ter que fornecer para ele as leis, né, a legislação, como que ela funciona, você também precisa fornecer dados de processos para ele entender o que é um processo, para ele entender como que funciona, como que julga um processo. Só que quando a gente passa a analisar processos históricos, e isso é uma coisa que está bem clara na história dos Estados Unidos, por exemplo, existiram casos, né, de sistemas para serem criados com esse intuito de realizar julgamentos de processos e serem testados em determinados tribunais dos Estados Unidos. Só que a análise de dados que ele realizou, os dados históricos que ele recebeu, por exemplo, em regiões do Texas ou de outras regiões mais conservadoras dos Estados Unidos, ele começou a receber muitos dados de julgamentos, de processos que tinham decisões racistas, vamos falar assim. Então, porque o sistema, ele está recebendo uma informação e aquilo para ele é verdade absoluta, vamos falar assim. Não existe um peso específico, porque, como eu falei, não existe uma entrada de dado, de raça, esse tipo de coisa. Ele só recebe os dados, imputa baseado nos parâmetros ali que foram escolhidos e vai produzir a resposta. Então eu começo a fornecer um monte de informação para ele tendenciosa. E a partir do momento que eu forneço um monte de informação tendenciosa, um monte de processo tendencioso, na estatística, nos cálculos que ele vai fazer, ele vai ter um desvio de informação que vai acabar produzindo um resultado também tendencioso. Né? Então, por mais que a gente fale se a máquina ela julgaria de forma imparcial, julgaria, mas eu estou fornecendo processos para ela tendenciosos. Então, ela vai aprender a julgar de forma tendenciosa. Ela não vai conseguir julgar de forma limpa e correta somente recebendo informações tendenciosas. Ela vai aprender que aquilo é o certo e é aquilo que ela vai fazer. Então, isso é um problema, né? Em determinados softwares, sistemas que eles construíram e começaram a testar dessa forma, eles detectaram um padrão comportamental equivalente a de juízes ou de dados históricos discriminatórios. E aí entra a possível indução de resultados de julgamento, porque a gente fala de discriminação, mas não é só a questão da discriminação. Você pode ter outros fatores, outros interesses por trás dos processos históricos que aconteceram, que podem levar a uma indução dos resultados do julgamento também, de forma a ele não ser julgado aquele processo com equidade, né, com total imparcialidade. Então, visando tentar, sabendo desses problemas, e visando tentar tirar as vantagens e minimizar os problemas, né, os efeitos colaterais que um julgamento de um processo poderia representar por uma máquina, né, eles resolveram definir alguns princípios que deveriam ser seguidos. Falar assim, não, se a gente vai implementar um sistema de inteligência artificial para realizar um processo, analisar um processo, prover um resultado, né, um julgamento, então esse sistema ele deve seguir determinados princípios. Caso contrário, a gente não consegue retirar os entraves, retirar as tendências, as questões tendenciosas, os problemas que a gente teria, né?
Então, foram criados alguns princípios, por exemplo, o princípio dos direitos humanos. Como que a gente garante que os sistemas de IA eles não infringem os direitos humanos? Né? Princípio da responsabilidade. Quando os sistemas são autônomos e executam ações de forma independente, sem o controle do humano, de quem é a responsabilidade da execução da ação? O princípio da transparência. Como garantir que seja possível descobrir a razão de uma dada ação, decisão ou escolha feita pelo sistema de IA? Né? Então, eu tenho um sistema de inteligência artificial, ele não vai poder infringir direitos humanos, não vai poder ter decisões tendenciosas, discriminatórias. O princípio da responsabilidade, né? Quem que será o responsável pelas execuções do sistema autônomo? Eu tenho um sistema autônomo e ele comete uma determinada discriminação, condena uma pessoa que não deveria ser condenada, vamos falar assim. Quem é o responsável por aquilo, considerando que ele é uma máquina? Aí essa responsabilização vai cair sobre quem? Vai cair sobre quem construiu o sistema, vai cair sobre quem imputou os dados no sistema, vai cair sobre o judiciário, sobre o governo. Quem vai ser o responsável, né, direto ou indireto, por essa violação que o sistema está cometendo? O princípio da transparência, né? Como que a gente vai garantir como que a gente vai saber por que o sistema de inteligência artificial chegou naquele resultado? Como que a gente vai entender a forma de raciocínio dele? Porque o sistema de inteligência artificial, ele é uma caixa preta, né? Ele tem um conjunto ali de dados que vão estar armazenados e ele vai executar modelos matemáticos, estatísticos em cima daquilo e vai produzir um resultado. Então, assim, é muito complexo para você conseguir fazer uma retrospectiva, você conseguir analisar de trás para frente por que ele tomou determinadas atitudes para chegar a um determinado caso. Né? Então, isso deveria ser feito de uma forma mais transparente, o mais transparente possível. Porque se a gente está falando de um ser humano, a gente consegue, querendo ou não, pedir explicações, né? Vamos falar assim. Agora, uma máquina fica mais complicado. Também o princípio da educação e consciência pública. Como educar os cidadãos de forma a estarem cientes dos riscos da má utilização de sistemas de IA? Como eu havia falado, né? Se você imputa informações erradas, o sistema vai achar que isso é certo e vai utilizar essas informações para produzir um resultado, que ele também acha que é certo, mesmo que seja errado. Essa questão é interessante porque, por exemplo, há um tempo atrás a Microsoft ela resolveu liberar um chat, né, um chatbot de inteligência artificial para ser tipo para interagir com as pessoas, um beta que eles estavam fazendo para conversar com as pessoas, como se fosse uma psicóloga. E esse sistema ele ia aprendendo com as pessoas que estavam conversando com ele, utilizando de aprendizado de máquina. E aí, muitas pessoas começaram a falar com esse sistema e começaram a imputar um monte de informação assim errônea, vamos falar discriminatória, ofensiva, de propósito, propositalmente, né? E o sistema, como ele estava aprendendo, ele começou a guardar essas informações como se fosse verdade. E depois, quando as pessoas começavam a interagir com o sistema, ele dava umas respostas altamente discriminatórias, altamente ofensivas. Então, a Microsoft acabou que até retirou esse sistema do ar, porque assim, ela não podia deixar o sistema, ela viu que deixar o sistema aprender com qualquer usuário, eles iam chegar lá e ia colocar um monte de informação lá que o sistema não sabia se era verdade ou não, e ia começar a falar aquilo também. É que nem quando você pega uma criança e você fala determinadas coisas para ela, e ela começa a repetir aquilo. Né? Ela não tem um julgamento para saber se aquilo é verdade ou não, mas ela acredita que aquilo seja verdade. E ela começa a repetir aquilo, e às vezes pode ser uma coisa totalmente absurda. E é nesse caso que entra aqui o princípio da educação e consciência pública. Né? Como que você vai educar os cidadãos de forma a estarem cientes dos riscos de uma utilização de sistemas de IA? Como que você sabe dos resultados, o que você provê para ela e o que ela pode produzir em retorno daquilo, né? A partir do momento que você vai ter um sistema para fazer essa análise, para interagir com a sociedade dessa forma, a sociedade tem que estar ciente do que seria correto ou não, e dos riscos que tem
do momento do fato de você imputar informações distorcidas ou errôneas dentro do sistema. Então, assim, esses são os princípios que eles colocaram como princípios balizadores de um sistema de inteligência artificial para realizar julgamentos, processos, etc. O que ele deveria ter como, no mínimo, o que ele deveria prover de segurança para ele ser correto, vamos falar assim, ser seguro para a utilização dentro da sociedade. Então, se a gente passar agora para analisar um pouquinho da situação da IA no direito brasileiro, porque assim, falando de uma forma geral, você tem sistemas de inteligência artificial ao redor do mundo que eles começam a ser utilizados para prover ajuda, julgamentos em processos especificamente. Mas isso tem acontecido no Brasil? Como que está a situação do Brasil? No Brasil, a gente vê essas ferramentas de inteligência artificial hoje em dia mais como ferramenta jurídica, né? E não como ferramenta de julgamento de processo. Elas são ferramentas de automatização, apoio, análise de dados e realização de pesquisas. Tecnologia como ferramenta de trabalho do advogado, é aquilo que eu havia falado de um trabalho de automatização e facilitação da vida do advogado e de juízes também, né? A gente tem inteligência artificial como ferramenta para pesquisa de jurisprudência, catalogação de processos, interpretação de recursos. Temos igual o projeto Victor, Alice, Sofia, Radar. Existem vários projetos aí nos órgãos judiciários brasileiros, nos órgãos do governo também, que visam facilitar a vida de juízes, de advogados, mas não no sentido de produzir resultados jurídicos, mas no sentido de catalogar processos, de extrair informações importantes, né, leis que estão sendo referenciadas ali, ou relacionar a determinado processo, quais as leis que poderiam ser aplicadas, esse tipo de coisa. A OAB também ela discute a regulamentação do uso da IA no exercício do direito, né? Aqui no Brasil parece que as coisas demoram, um pouco mais para acontecer, né? Por conta de toda essa burocracia que existe, né, no governo, aí no Brasil, existe muita discussão, muita questão da regulamentação demora, né, para tramitar. Então, assim, acontece que isso vai se dando de forma mais lenta. Mas tem caminhado, a gente vê que tem caminhado também. Muito bem. Então, o tema do principal do trabalho, que seria o juízo artificial, né? Essa aqui é uma frase histórica, né, de Sir Arthur Brent, autores, que prevendo, né, como que seria as tecnologias baseadas em IA, como que elas poderiam alcançar o direito, né? Ele diz aí que as tecnologias baseadas em IA são continuamente aperfeiçoáveis e capazes de serem aplicadas ao amparo do raciocínio casuístico, das construções teóricas da dialética formal, visando melhorar a performance argumentativa, associativa e discricionária de magistrados, trazendo uma maior flexibilidade ao processo decisório e, ao mesmo tempo, amenizando as consequências dos excessos de demandas e das limitações de recursos dentro do judiciário. Então, eles já estavam prevendo, assim, isso aí não é atual, não é de agora, essa análise, né, essa fala desses autores, já tem um tempo, mais antiga, mas, assim, eles já previam desde então a possibilidade das aplicações das tecnologias de inteligência artificial dentro do direito, especialmente para ajudar, né, os magistrados e trazer maior flexibilidade ao processo decisório. E, ao mesmo tempo, ele amenizando as consequências aí do excesso de demandas, né, que são as questões da quantidade de processos que a gente vê dentro do meio jurídico, e pilhas de processos, né, que ele seria altamente eficaz para prover julgamentos ou uma ajuda tecnológica de forma a tornar a execução, a análise desse processo muito mais acelerada. Aí, baseado, né, então, em tudo que a gente viu até agora, né, seria possível realmente a construção de um juiz artificial? A gente tem tecnologia suficiente para isso? A gente tem conhecimento? Como que seria essa questão, né? As autoridades legais, elas possuem confiança institucional da sociedade e do Estado. Isso aí já é uma questão. Por exemplo, a gente hoje tem
as autoridades, né, elas são as responsáveis por prover a justiça. Então, assim, já existe uma confiança institucional da sociedade sobre o Estado. Existiria uma confiança da sociedade sobre a máquina realizar um julgamento? Primeiro ponto, né? Transmutação de textos legais para código demandará constante atualização a cargo de profissionais de tecnologia da informação. O mero emprego de mecanismos automatizados não é capaz de retirar enviesamentos. A gente entra na questão aqui de que simplesmente o fato de você automatizar as tarefas, você não está retirando as imparcialidades que existem nos processos automatizados, nos processos históricos. A linguagem de sistemas computacionais não está apta a incorporar os significados intrínsecos atrelados a expressões e situações particulares, né? Então, eles dizem também que, por mais que você esteja as linguagens de sistemas de computadores, mas elas são mais matemáticas, elas não estão aptas a incorporar semântica, vamos falar assim, de situações particulares na sua análise dos casos, né? Só que isso é um ponto bem discutível, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, a questão da confiança institucional, realmente é algo que precisa caminhar, porque hoje em dia não existe lei, não existe nada relacionado a isso que mude essa forma de ver, de fornecer ou de transmitir essa autoridade legal para máquinas e, ao mesmo tempo, levar essa confiança da sociedade para eles, né? Com certeza esse é um processo que demoraria bastante tempo. Essa transmutação de textos legais para código, isso aí eu vejo que não necessariamente teria que ficar a cargo de profissionais de tecnologia da informação, porque hoje em dia já existem tecnologias, sistemas bem evoluídos que conseguem extrair essa informação por si próprios. A gente tem a questão dos viés, né, que realmente ainda é um ponto discutível, complicado, complexo. E a questão da linguagem de sistemas computacionais, ela não estará apta a incorporar significados intrínsecos. Isso também é uma coisa que hoje em dia não é mais assim, né? A gente consegue tirar a semântica, imputar a semântica dentro dos sistemas de inteligência artificial mais complexos. Então, baseado nisso, a gente tem aí um sistema de previsão de decisões judiciais desenvolvido pela Corte Europeia de Direitos Humanos, que hoje consegue atingir um índice de acerto de 79% dos casos, né? Utilização de sistemas de IA dentro do âmbito jurídico trará a exigência de conhecimentos multidisciplinares, conforme eu já havia dito antes. Ela vai exigir uma capacitação mais técnica dos profissionais de direito, né? Eles realmente vão ter que ter um pouco mais de conhecimento da informática, das tecnologias como um todo, de outras áreas, né? Um conhecimento mais multidisciplinar mesmo. E como que um processo ele poderia ser julgado pelo IA, então? Eu vou realizar uma limitação e um treinamento do sistema de aprendizagem de máquina com redes neurais, né, que seria a utilização do Deep Learning. Eu vou pegar processos, esses processos são quebrados, analisados, estruturados, retirado deles ali parâmetros, e isso tudo vai ser imputado dentro do sistema. E ele utiliza esses processos para treinar o sistema. Através de modelos matemáticos, estatísticos, ele vai criar funções ali dentro com esses dados que ele recebeu, conforme aquele modelinho das redes neurais que a gente viu lá no começo, vai criar conexões, retirar outras conexões, vai fornecer caminhos para se chegar a determinados resultados baseado nos fatos do processo que ele está recebendo. Uma vez que o sistema ele for treinado com dados suficientes, grandes databases, e aí que entra a questão da confiabilidade do sistema e da eficácia, né? Se eu quero que um sistema seja realmente bom, ele tem que ter visto milhares e milhares de processos. Eu não posso pegar um sistema e colocar 10 processos nele e falar assim, não, agora julga esse processo aqui. Muito provavelmente ele não vai conseguir julgar, ele vai fornecer um resultado muito medíocre, né? Se eu quiser que um sistema ele realmente seja bom, eu tenho que fornecer muitos resultados.
É o mesmo caso da análise, de novo, da análise de foto de gato e cachorro. Se eu fornecer 10 fotos para ele, 10 imagens de gato e cachorro, e falar para ele jogar uma foto de um gato, que às vezes vai estar de costa, e ele não recebeu nenhuma foto de costa, ele não vai conseguir saber que aquilo é um gato. Então, quanto mais fotos eu fornecer para ele, quanto mais imagens, milhares e milhares, melhor ele vai ficar em analisar aquele processo. Um jogador de xadrez, quanto mais jogos de xadrez eu fornecer para um sistema de aprendizado de máquina, melhor ele vai se tornar um jogador de xadrez, porque ele vai ter muito mais experiência, vamos falar assim, para conseguir saber qual o próximo passo e o resultado que ele tem que produzir daquele movimento anterior que ele viu. Mesmo caso dos processos. Eu tenho que fornecer mais e mais inputs para ele conseguir, baseado nas leis vigentes e baseado nas informações dos fatos relevantes, ele conseguir saber o que aquilo significa e aonde aquilo pode levar. E fornecendo pesos, né, para cada uma dos fatos que ele recebe. Então, se a gente for falar em um comparativo das decisões proferidas por humanos e por robôs, né, o resultado proferido é satisfatório. Eu tenho um sistema de inteligência artificial bem alimentado, com muitos dados, e ele produziu o resultado de um julgamento. Esse resultado ele é satisfatório, né? Qual que é a porcentagem de acerto caso a mesma sentença fosse proferida por um juiz real? Analisando esses dados, né, em diversos sistemas pelo mundo aí, especialmente nos Estados Unidos, Europa, Japão, a gente vê que a grande maioria dos casos eles foram resolvidos através de classificação binária, né? Não fornecendo diversos graus de valorização da condenação, mas simplesmente uma decisão do tipo culpado ou inocente. É aí que entra aquele ponto que eu tinha falado, que a maioria dos sistemas automatizados, né, de inteligência artificial hoje em dia, eles não estão preparados para julgar casos complexos que demandam um resultado complexo. Eles estão preparados para julgar casos do tipo, você fornece fatos, por exemplo, um trânsito, se a pessoa furou o sinal vermelho, ou até casos de crime também, mas assim, casos mais simples, que no final das contas ele só vai te falar se é culpado ou inocente, né? Ele não vai te proferir uma decisão mais complexa. Pelo menos a grande maioria dos sistemas que estão sendo utilizados hoje, eles são desse tipo. Por isso que fala assim, classificação binária, porque ele só vai te falar... É sem fundamentação? Não, ele até tem uma fundamentação, sim, mas ele visa analisar questões mais simples, processos mais simples, né, que não envolva, por exemplo, testemunhas, que não envolvam diversas formas de interação, né? É mais assim, você já imputa todos os dados no sistema e ele vai te dar uma resposta sim ou não, por exemplo. A gente vai ver mais para frente mais informação a respeito disso. No geral, mais de 79% dos resultados proferidos por robôs se mostrou satisfatório em teoria equivalente aos apresentados por juízes reais. Aí, assim, então, teoricamente, analisando esses casos mais simples que estão sendo utilizados, eles parecem ser satisfatórios, né? Então, se eu começasse a utilizar, se começasse a utilizar demasiadamente esse tipo de sistema para se julgar casos, será que isso aí, se fosse tão fácil, né, buscar ajuda legal dessa forma, será que isso aí criaria uma cultura de judicialização? Será que tudo a gente ia levar para o judiciário, pelo fato de ser muito mais rápido de ser executado, muito mais rápido de se proferir uma sentença? Né? Será que isso aí como que isso ia impactar na vida das pessoas, da sociedade, né? E mesmo que a inteligência artificial ela pudesse fornecer um veredito correto, será que realmente deveria? Será que só o fato da máquina poder, né, imputar um resultado satisfatório, será que isso seria correto, efetivamente, né? Aí a gente já entra em outras questões mais filosóficas, né? Por exemplo, um juiz ele tem uma importância muito maior em nossa sociedade do que simplesmente alguém que decide um processo, que ele representa o Estado, né, e a conexão entre o Estado e a sociedade. O juiz ele tem um valor dentro da sociedade, né? Ele
Ele representa a justiça, ele representa o Estado, a capacidade de se fazer justiça através do Estado. Quando você tira isso da mão do juiz, por exemplo, e transfere isso para uma máquina, você perde essa identidade. Porque você não tem mais uma identidade ali representante da sociedade, né? Isso é um ponto filosófico importante. E outra questão também é a questão da ética e responsabilização nessa aplicação do resultado desses sistemas, né? Por exemplo, a possibilidade de discriminação efetuada pelos juízes artificiais baseada na análise de dados históricos, conforme a gente já havia dito. Conferência Internacional da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade publicou a Declaração de Ética e Proteção à Inteligência Artificial, representação, proteção, administração e autenticidade. Né? A partir do momento, então, que eu vou ter, pensando-se em ter sistemas de inteligência artificial para realizar julgamentos, eu tenho que ter uma ética, uma forma de conduta ética que deve ser seguida, uma forma de responsabilização da aplicação da inteligência artificial. Esses são alguns conceitos que eu já tinha falado, né? Por se tratar de uma área recente, atualmente existe certa lacuna para expressar a responsabilidade sobre esses sistemas, né? Principalmente pelo fato do comportamento de um sistema já não ser totalmente previsível e ainda ser o resultado da interação entre diversos agentes humanos e não humanos. E fornecer uma resposta dentro de uma caixa preta ali que você não tem como fazer um backtrace ali, de saber exatamente como que ele chegou em determinados... Por mais que ele possa fazer um fundamento de sentença, etc., mas você nunca vai conseguir entender as nuances dos cálculos matemáticos que ele fez internamente para chegar a determinado resultado. Porque às vezes ele vai fundamentar, mas a fundamentação dele não é necessariamente uma fundação assim, fundamentação... vamos falar assim, você concorde, uma fundamentação mais clara, né, mais exata. É complexo. Quais seriam os problemas aí da condenação realizada pelos juízes artificiais? Análise e utilização de dados históricos para formular a base de dados, questão dos desvios, novamente, que acho que esse é um dos principais problemas que existem, né? Política de privacidade de dados, informações sigilosas expostas, porque agora essas informações elas não estão mais na mão de um juiz ou no computador de um fórum, etc. Elas estão num sistema, e provavelmente esse sistema ele está muito mais exposto do que um computador pessoal, vamos falar assim, porque ele, justamente até para ele poder ser um sistema bom e efetivo, ele precisa de uma grande quantidade de dados, e para isso ele tem, geralmente vai ser um servidor, alguma máquina mais acessível, porque ela precisa acessar outros sistemas, outras informações da internet, então ela também vai ser uma máquina mais visada, vamos falar assim, né? São alguns dos problemas que a gente encontra. Então, só para a gente fazer um resumo, né, uma questão aí. A IA deveria substituir juízes e advogados ou deveria ser apenas um mecanismo que visa auxiliar juízes e advogados em suas tomadas de decisões? Como que, baseado em tudo que a gente viu, né, da evolução que ela vem acontecendo nos países afora e no Brasil, será que ela já está madura o suficiente para realmente substituir juízes e advogados em determinados processos? Eu não coloquei aqui nos slides do trabalho, mas no trabalho em si, eu cito diversos casos lá, por exemplo, de exemplos de processos de multas de trânsito, de condenações criminais, entre outros, realizados por sistemas artificiais, até um sistema do Japão que foi capaz de passar na OAB japonesa, né? Porque ele foi treinado, então assim, ele consegue fazer a prova e passar na prova tranquilamente. E você tem vários outros sistemas que conseguem efetuar julgamentos, condenar uma multa de trânsito, etc. Inclusive aplicações que estão sendo usadas hoje em dia já nos Estados Unidos. Milhares de pessoas têm usado essas aplicações para... Se eles tomam uma multa de trânsito, eles usam aplicações para funcionar como tipo de um advogado para eles, para combater a multa, né, para entrar na justiça, para ser ressarcido, esse tipo de coisa. E tem sido usados já, inclusive, não precisa de nada para usar o aplicativo, assim, nada, um advogado nada, qualquer pessoa consegue utilizar. Então, e aí?
esse é o caminho, né? Do jeito que ela está, ela deveria substituir juízes e advogados, ou ela deveria ser mais um mecanismo que visa auxiliar juízes e advogados em suas tomadas de decisões? Então, baseado na análise realizada, a tecnologia atual se mostra plenamente capaz de ajudar nas tarefas de pesquisa e análise de processos. Ela fornece insights, né, probabilidades de resultado de um processo e aumenta a produtividade dos profissionais de direito, se mostrando madura o suficiente para auxiliar advogados, juízes e tribunais em suas tarefas cotidianas. A tecnologia que a gente tem hoje, então, ela conseguiria catalogar processos, ela conseguiria fornecer insights, ela conseguiria até analisar um processo para um juiz e fornecer resultados sobre aquilo. Mas fica complicado, né, você transferir toda a responsabilidade para os sistemas de IA, porque apesar de todos os benefícios que ele tem trazido, a gente vê que a utilização da IA em substituição ao papel de um juiz ou advogado, ela ainda encontra certos obstáculos, sejam eles do ponto de vista técnico, pela sua limitação em discernir tendências discriminatórias, sem intervenção direta nos dados utilizados para treinamento, seja ainda sobre o ponto de vista de regulamentação, né, por encontrar diversas lacunas que permitam regulamentar de forma robusta e eficaz a responsabilidade pelo dano causado por esse tipo de tecnologia, ou mesmo por questões de segurança de informação. Então vai bater naqueles pontos que eu já havia falado. A tecnologia está evoluindo bem, ela está evoluindo bastante, ela se mostra altamente eficaz para auxiliar advogados, para fornecer, para servir de apoio para os advogados, para os juízes, promotores, na forma de extrair dados do processo, relacionar com legislação, fornecer até mesmo uma resposta para um determinado processo, por exemplo, uma porcentagem, alguma coisa para dizer se aquele caso, né, se é culpado, se é inocente, esse tipo de coisa. Só que pelo fato dela ter ainda problemas relacionados com o input de dados históricos, que se são dados que possuem certos desvios, ela vai levar esses desvios para o seu julgamento, né, essa discriminação, teor discriminatório, seja por questão de regulamentação também, porque a responsabilização de quem é o culpado, né, ou quem é o responsável por determinado erro cometido pelo sistema de inteligência artificial, ou a questão da segurança de informação também, são pontos de entrave para se levar, nesse momento, né, que a gente vê nesse momento, para levar a tecnologia mais adiante ao ponto de realizar um julgamento completamente autônomo. Eu tenho um caso também no trabalho que, por exemplo, também no Japão, que eles têm um sistema que o sistema estava recebendo dados com vieses e proferindo julgamentos discriminatórios, e eles começaram a construir parâmetros para retirar esses vieses do sistema, né? E eles conseguiram melhorar bastante o sistema, mesmo com o sistema recebendo dados históricos discriminatórios, ele conseguiu produzir resultados não tão discriminatórios assim. Mas ainda não é algo 100% eficaz, ainda é coisas que estão sendo trabalhadas, muitas delas estão sendo trabalhadas em nível acadêmico ainda. Então, são áreas que, nesse ponto, ele está evoluindo um pouco mais lentamente. Então, assim, como conclusão, a tecnologia ela se encontra madura o suficiente para ajudar no trabalho dos profissionais de direito, substituindo diversas funções mais que são mais automatizáveis, né? E exigindo, consequentemente, um estudo maior dos profissionais de direito aí em questões multidisciplinares, e inclusive questões tecnológicas, mas ele ainda não é maduro o suficiente para substituir nenhum juiz efetivamente, né? A gente vê eles, em alguns casos, onde a gente tem um cenário bem controlado, ele tem substituído, mas se a gente pega um processo mais complexo, que precisa de mais dados históricos, e aí a gente começa a ter outros problemas. Então, seria mais ou menos isso, né? O assunto que eu quis abordar aí no trabalho e as perguntas que eu quis tentar responder sobre o nível da tecnologia atual e como que ela pode ajudar no direito e quais seriam as consequências, né? Assim, consequências éticas, responsabilização,
que isso pode trazer para a sociedade numa tentativa de substituição completa do ser humano, dos juízes, né, do meio jurídico por robôs, vamos falar assim.